Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 1º de novembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos hoje uma série de ataques russos a vários alvos aqui no interior da Ucrânia. A maior parte dos mísseis e drones russos foi derrubada, mas alguns, infelizmente, atingiram alvos por aqui, né? Mas os ucranianos não deixaram atrás. Além das informações sobre os ataques que houve ontem, né? A gente falou sobre esses ataques aqui na Crimeia, em Simferopol, Sevastopol, a gente tem mais informações sobre os ataques ucranianos aqui na Crimeia. Hoje também há uma ameaça de mísseis Scalp em algum lugar aqui desta região. Os russos estão muito preocupados. Eu acredito, porém, que os mísseis Scalp foram em direção a Mariupol. A ponte da Crimeia está fechada e está com aquela cobertura de fumaça que não serve para nada, mas isso é só medo dos russos. Não vai ser atacada hoje, o alvo hoje foi Mariupol. Além disso, tem dois ataques ucranianos que são lindos de ver. O primeiro, aqui em Donetsk, os ucranianos destruíram uma estação de combustível que vinha por trem da Rússia aqui nessa região, bem perto da linha de frente. Lindo de ver o trem pegando fogo, destruindo toda a estação ali com combustível. Isso certamente vai prejudicar os planos russos por aqui. E além disso, teve 120 soldados que recém chegaram aqui na região de Kherson, acabaram de vir do interior da Rússia. Os caras no dia anterior estavam fazendo festinha, vamos lutar pelo Putin e coisa e tal. Os ucranianos lançaram uns HIMARS em cima deles, morreu todo mundo, né? Então, excelente notícia, já encurtou a vida militar desse pessoal, é assim que deve acontecer mesmo, mas tem até algumas considerações sobre o nível das tropas que estão chegando agora aqui dos russos. A situação deles é desesperadora mesmo, né? Os jato F-16 que vão treinar os pilotos ucranianos chegaram aqui na Romênia, né? Então, os ucranianos já vão poder treinar aqui na Romênia para usar os jatos. Na verdade, eles já estão treinando em vários lugares da Europa e coisa e tal, mas agora vai ser tudo concentrado aqui. Então, uma boa notícia. A gente imagina que no início do ano que vem, a Ucrânia já vai ter os F-16 para usar aqui na linha de frente. Isso vai fazer uma diferença enorme, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Joy Boy e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, como vocês podem ver, teve tentativa aqui em Poltava, aqui também em Kremenchuk, aqui também na região de Helmninsk. Mais uma vez, os russos lançaram um monte de foguetes e drones tentando atingir alvos aqui. Aqui em Helmninsk foram derrubados, aqui em Kremenchuk teve alguns pontos que foram atingidos. No total, 18 de 20 drones foram derrubados pelas defesas antiaéreas ucranianas e um Ra-59 também foi derrubado, né? Não fala quantos foram lançados. Bom, aqui está falando que o único que foi lançado foi derrubado. Perfeito. Então, ou seja, os danos foram justamente dos drones que não foram derrubados pela Ucrânia ontem, né? Bom, agora a gente tem aqui algumas informações sobre o ataque que houve na frota do Mar Negro. A gente tem agora essa imagem aqui. Vocês lembram, né? A Ucrânia fez um ataque aqui na região de Sevastopol, Simferopol, aqui toda a região da Crimeia há 2 dias atrás, uma coisa muito grande. E agora a gente tem a informação aqui um monte de ambulâncias chegando com ferido no hospital ali da frota do Mar Negro. Ou seja, esse aqui foi gravado no dia, né? Naquele ataque lá houve dano, tá? Houve gente atingida ali, houve oficiais russos atingidos dentro ali da área que é militar, né? Como a gente explicou no dia, Sevastopol é uma cidade que é ucraniana, mas ela estava alugada aos russos, né? Ela era a frota do Mar Negro na época da União Soviética, e quando houve a dissolução da União Soviética, ela ficou com a Ucrânia, mas aí a Rússia queria ficar com a frota do Mar Negro, e aí o acordo que foi feito na época é que ela ficaria alugada para os russos por 15 anos, ou até 2015, na verdade, por 25 anos, até 2015. E daí, nesse ponto, os russos tinham aqui toda a estrutura
da União Soviética, que os quartéis, é uma área enorme e não foi nada que foi agora arrumado pelos russos, é coisa que já vem desde a época soviética, muito grande aqui. Então, isso daqui foi atingido aí nesse ataque ucraniano, né? A gente tem também as informações aqui, ó, no aeroporto de Saki, dá para ver claramente aqui. Não, peraí, tem antes aqui, ó. No aeroporto de Simferopol, a mídia russa está mostrando, falando sobre incêndios, e a gente tem aqui no FIRMES, né, da NASA, que é aquele satélite da NASA que mostra incêndios na Terra, justamente áreas de incêndio aqui que teriam sido atingidas pelos ucranianos, né? Muito provavelmente o objetivo era a questão das armas de defesa antiaérea aqui nessa região, né? Então isso que foi atingido aqui. E a mesma coisa pode-se dizer aqui do aeroporto de Saki, que também fica ali na Crimeia. O aeroporto de Simferopol fica aqui em Simferopol, no centro da Crimeia, nessa região aqui, e o de Saki fica aqui, né? A base aérea de Saki é uma base também muito usada pelos russos, ela foi totalmente destruída num primeiro ataque ucraniano lá em 2022 ainda, mas ainda é usada pelos russos, principalmente para defesa antiaérea. E aí a gente teve de novo os ucranianos também atingindo, dá para ver aqui, ó, a região que foi queimada aqui, foi alguma coisa atingida aqui, aqui também, ou seja, certamente coisas visadas aqui pelos ucranianos. Provavelmente aqui, ó, é o local onde estava a defesa antiaérea, e aqui é o incêndio que foi gerado aí pelo ataque, né? E bom, como eu falei para vocês, os ucranianos estão atingindo essas defesas antiaéreas russas ali na Crimeia, porque estão planejando algum ataque melhor, né? Algum ataque maior, né? Certamente era uma etapa de planejamento para um ataque maior. Agora, a coisa curiosa é isso. Hoje, a ponte da Crimeia amanheceu assim. Hoje de manhã cedo estava assim, ó, com fumaça, né? Que tipicamente os russos usam para esconder a ponte. Eu não sei se faz sentido isso, porque os mísseis ucranianos, o Scalp, o Storm Shadow, o ATACMS, todos eles são guiados por GPS. Eu não sei se avisaram para os russos que fumaça não resolve coisa de GPS. Mas pode ser que tenha algum desses mísseis que use na aproximação final o reconhecimento visual do alvo, né? Então pode ser que isso daqui ajude em alguma coisa, não sei. Mas os russos, sempre que se sentem ameaçados, que acham que a ponte da Crimeia vai ser atacada, eles soltam essa cortina de fumaça aqui. E aqui tá dá para ver o pessoal do navio aqui falando. Hoje é dia 1º de novembro, a gente ancorou logo antes da ponte de Kerch, né, que é a ponte da Crimeia, e era para a gente ter atravessado debaixo dela, mas soaram os alarmes, né? Então soou o alarme, a ponte está fechada, não passa carro pela ponte, não pode passar navio por baixo da ponte, né? Ele fala aqui que ele não sabe o que é isso, mas está curioso de ver. Mas como eu disse para vocês, isso daqui é só os russos apavorados colocando cortina de fumaça ali na ponte da Crimeia. Aqui está a explicação, essa mensagem aqui, ó, tá a tradução dela aqui, ó. Isso aqui é um blogger russo falando: como esperado, 3 aviões que carregam Storm Shadow Scalp Su-24M levantaram do campo aéreo de Mirgorod, né? Isso aqui, ou seja, são ucranianos, aviões ucranianos. Vocês sabem, o Scalp e o Storm Shadow, eles são lançados a partir de aviões, né? Não são como o HIMARS ou o ATACMS, que são lançados pela terra. Então, uma ameaça de míssil foi declarada em todos os territórios do sul, que é como a Rússia chama os territórios que foram invadidos da Ucrânia, né? A partir do chão, eles reportam que houve 6 Storm Shadows lançados sobre Polory e na direção de Zaporizhia, e estão a altitude de 50 metros, e a direção possível indica que pode ser Berdiansk, o sul de Donetsk, ou seja, Mariupol, ou então a parte leste da Crimeia, incluindo a ponte da Crimeia. Então isso daqui é a explicação de por que os russos fizeram essa cortina de fumaça na ponte da Crimeia. Não ia adiantar nada que o Scalp e o Storm Shadows fossem atingir ali, não iam estar nem aí para essa cortina de fumaça, mas os russos estavam achando que a Crimeia poderia ser um alvo, e daí soaram um alerta, fizeram as coisas todas, né? Agora, a gente tem essa informação aqui de que Mariupol foram reportados, primeiro o trabalho da defesa antiaérea, esse aqui é Mariupol, um monte de rastro de foguete de defesa antiaérea russo ali, e mais do que isso, várias explosões na cidade foram ouvidas. Então, o que a gente imagina é que, na verdade, esse ataque
visou aqui Mariupol, tá vendo? Os caças ucranianos vieram até Pologi aqui, lançaram os Storm Shadows. De fato, o alcance do Storm Shadow permitiria ele chegar aqui na ponte da Crimeia, mas é um alvo muito longe, é um ataque que eu acho que vai acontecer mais adiante aqui nessa ponte. Aparentemente os Storm Shadow foram para Mariupol, visando algum alvo por aqui, né? Possivelmente visando exatamente a defesa antiaérea russa aqui nessa região. É uma outra possibilidade também que os ucranianos estejam limpando essas defesas antiaéreas russas, justamente já prevendo as chegadas dos F-16, que devem chegar no início do ano que vem. Então é possível que os ucranianos estejam nesse trabalho, justamente de acabar com essas defesas antiaéreas russas aí para limpar ao máximo a situação e permitir que os F-16 façam domínio aéreo. Certamente vai ser uma outra guerra nesse momento, né? Enfim, a gente não sabe ainda o que foi atingido em Mariupol, a gente sabe que alguma coisa foi atingida, houve explosão no solo, a defesa antiaérea não conseguiu parar tudo, o que foi a gente vai ficar sabendo aí nos próximos dias, né? Agora, isso daqui foi muito lindo de acontecer, olha só que beleza, que coisa esteticamente bela, né? Essa nuvem lá em Donetsk, isso daí foi justamente o trem de combustível, né? Donetsk, dá para ver, é uma cidade bem grande, é uma cidade que tinha mais de 1 milhão de habitantes antes da guerra, né? Hoje em dia está quase toda vazia, mas é essa cidade aqui ocupada pelos russos aqui na região de Donetsk, e aqui nessa região os ucranianos atingiram justamente um trem que fazia descarga de vagões com petróleo, né? Então, com combustível. Dá para ver aqui de vários ângulos aqui a explosão ali na região, houve uma explosão muito grande e várias colunas de fumaça e coisa e tal, tem aqui as imagens todas. Tem coisas mais de perto aqui, ó, que dá para ver mais de perto o que estava acontecendo. Os tanques, os vagões-tanques pegando fogo aqui, né? E segundo estão dizendo, isso daqui não foi nem HIMARS, tá? Foi artilharia simples. Faz sentido, porque se você olhar aqui, ó, tá pertinho da linha de frente, tá vendo? Provavelmente foi até de Avdiivka. É o que eu falo para vocês, daí a importância de Avdiivka, porque a cidade de Avdiivka é uma cidade estratégica para os ucranianos, porque daqui eles conseguem atingir alvos aqui em Donetsk com muita facilidade, né? Então atingiram aqui, tem várias imagens bonitas aqui desse incêndio, e aqui só tem mais imagens e coisa e tal. Dá para ver que foi uma área grande que foi tomada pelo fogo, né? Aqui tá vendo a linha de trem, então certamente causou um dano muito grande, né? Aqui é a visão hoje cedo, isso aqui aconteceu evidentemente de ontem para hoje à noite, né? Isso daqui é hoje cedo, alguns russos avaliando os estragos que aconteceram ali na região. Então, a perda, isso aqui tudo é fácil de ser reparado, tá? Não é uma coisa muito difícil de reparar, não. Em poucos dias os russos vão conseguir trocar isso daqui, mas nesses poucos dias eles vão estar incapacitados de fazer a troca de combustível, de trazer combustível para a linha de frente. Então é possível que seja realmente, isso vai acabar realmente prejudicando os russos ali, né? Então eles estão falando ali que foi cartucho de artilharia normal, pelo que eles estão dizendo lá, e não foi a única coisa atingida em Donetsk não, tá? Ontem à noite ainda, depois desse ataque no trem de petróleo, teve também mais ataques ali. Eles dizem que era provavelmente DPICMs, né? São aquela munição fragmentante, então provavelmente estava visando tropas ou centros de comando ali, ó. Vamos ouvir aqui, ó. Dá para ouvir o barulho bem, né? Ou seja, teve aí mais ataques ucranianos ali na região, né? Bom, além disso, a gente teve um outro ataque que aconteceu também com as tropas, o comboio de mobilizados da República Chuvash. Chuvash é uma das repúblicas russas lá, né? A Rússia ela é formada por vários elementos ali, tem estados, tem repúblicas, tem regiões autônomas, tem um monte de coisa. Aqui, ó, a República Chuvash é essa região aqui, ó, entre Moscou e Kazan. Então, essa região aqui chama-se República Chuvash, e esses soldados estavam chegando aqui, ó, e esses mobilizados voluntários tinham acabado de chegar de lá na linha de frente, lá em Kherson. Eram voluntários, foram porque quiseram ir lá lutar na Ucrânia, né?
e os ucranianos fizeram um grande ataque de HIMARS quando perceberam aquele agrupamento de tropas. Isso foi no domingo, no dia 29, né? A gente ficou sabendo só agora, mas isso aconteceu no domingo, dia 29. Segundo informações, 120 pessoas mortas, 10 carros queimados, e eles estão vendo ainda que foi totalmente destruído o batalhão que saiu lá de Chuvash. E isso daqui, ó, eles chegaram lá em Kherson e resolveram fazer uma festinha para comemorar. Vamos lutar a guerra do Putin, olha que legal. Lindo de ver, meu amigo. Aí, ó, tá aí, ó. Parabéns para a festinha de vocês. Já foi rápido, né? Um processo bastante rápido. A Ucrânia, mais uma vez, economizando recursos russos, né? Ao invés dos russos chegarem, treinarem, irem para a linha de frente e só então morrerem, eles já morrem logo que chegam, por muito melhor no final das contas, né? Aqui, ó, o pessoal está explicando aqui, foi justamente aqui os ucranianos atingiram uma concentração de pessoal russo na região de Kherson. O primeiro vídeo mostra eles dançando, enquanto o segundo e terceiro vídeo mostra a chegada do HIMARS lá na região, né? Aqui, segundo estão dizendo as fontes russas, 100 pessoas foram neutralizadas, né? Ou seja, um está falando 120, outro 100, é alguma coisa por aí, né? Não dá para saber exatamente quanto. Aqui o Chris O traz algumas informações também sobre o mesmo evento. 120 voluntários russos da República Chuvash foram ou mortos ou feridos ali por HIMARS ucranianos, e as autoridades locais estão tentando esconder as perdas, né? Estão tentando ferir. Não conseguiram fazer um bom trabalho, não, né? Tem um canal de Telegram chamado Angry Chuvashia, que diz que eles estavam preparando para se mover no dia 29 de outubro, e era o primeiro batalhão da 125ª Regimento de Rifles Motorizados, e foram atingidos por HIMARS, né? Eles estão tentando esconder a lista de casualidades, né, que os mortos ali nesse negócio, mas até aqui 19 pessoas já foram reportadas mortas e 40 feridas, mas no final das contas isso certamente ainda é uma contagem parcial, baseada só no que tá disponível no canal Angry Chuvashia, né, o canal de Telegram deles lá, né? Então aqui tem o nome dos soldados e o que aconteceu, né? Aqui, ó, grande estilhaço na espinha, né, na terceira vértebra da espinha, ou seja, foi sério isso daqui, ó. Grande fragmentação penetrante no crânio com fratura, isso daqui. São realmente alguma coisa, é bem complicado isso daqui, né? Tudo aqui, ó, o horário que foi, a data, ou seja, realmente uma lista grande de pessoas aqui, de russos, que foram já prestar conta, né? O Trent Telenko chama atenção aqui para o fato de que tinha apenas um veículo tático Kamaz, que é um caminhão mais próprio do exército, né? Aquele caminhão, ele não é blindado, mas ele é um pouco mais reforçado justamente para uso em situações militares. E o resto é tudo essas combizinhas aqui, ó, esses veículos mais simplesinhos que eles estavam usando para transportar, né? E aí a conclusão que ele chega é justamente que o pessoal russo está com falta de caminhão. É possível que isso... Aqui, ó, tá vendo? O caminhão tá aqui, ó. Tem um caminhão aqui, que é o Kamaz. O resto tudo são essas combis, ó. Um monte de Kombi, van, até carro de passeio aqui, que o pessoal estava usando para transportar a tropa. Ou seja, o que ele aponta aqui é que aparentemente a Rússia está perdendo Kamaz, né, caminhões, mais rápido do que ela consegue produzir esses caminhões, né? Então isso sempre foi um problema da Rússia, tá? Porque a logística russa sempre foi muito focada em trem. O transporte rodoviário, eles têm muitos caminhões, evidentemente, mas o número não é suficiente para uma guerra desse tamanho. Como a Ucrânia vem visando muitos centros de logística russo, vem destruindo muitos desses caminhões. Então eles ficam numa situação complicada, eles não estão conseguindo produzir o suficiente para repor desses caminhões ali, a ponto das tropas estarem andando com um monte de carro pequeno, né, um monte de van. E isso é uma boa notícia, sinal de que estão mais preocupados, ainda mais problemática a situação ali, né? E aqui já tem a situação um pouco mais adiante, lá os invasores ali na margem esquerda do rio de Dnipro, os russos ali na margem esquerda do rio de Dnipro, já devidamente embalados para o capeta aqui, né? Então isso daqui, os ucranianos... A gente não tem informações hoje
da presença dos ucranianos aqui na margem esquerda, mas entendemos que deve estar na mesma situação de ontem, ou seja, eles continuam aqui em Krink, continuam aqui atacando Pichanivka, Poima e Pidstepny. Então a situação está mais ou menos estável de ontem para hoje, mas tem aqui essas mortes todas de russo aí, que é excelente no final das contas, né? Bom, vamos falar sobre a Avdiivka. Mais uma vez, ontem também a gente não teve nenhuma informação aqui sobre Oryhyiv. Aparentemente a situação aqui está mais ou menos estática. Não quer dizer que não tenha havido confrontos aqui. Evidentemente sempre tem avanço, retrocesso, estão sempre atuando por aqui, mas não teve nada significativo reportado aí esses dias. Eu imagino que a essa altura do campeonato, os ucranianos estão provavelmente esperando os F-16 para desenvolver essa ofensiva aqui de forma mais consistente, né? Desde o início, a grande falha ucraniana aqui foi a falta de apoio aéreo. Falha ucraniana no sentido de que, na verdade, os ucranianos avisaram, né? Eles pediram os F-16, falaram que iam precisar e coisa e tal, mas os aliados do Ocidente meio que ficaram segurando, não precisa não, vai lá, tenta lá e coisa e tal, e tentaram e realmente foi difícil avançar, né? Conseguiram avançar, mas a ideia, né, toda a proposta da ofensiva aqui requeria os F-16 para apoio aéreo, né? Vai ser outra guerra ano que vem. Bom, e aqui na região de Avdiivka, que a gente vai falar agora, a situação continua mais ou menos a mesma, mas os ucranianos mandaram reforços para cá, tá? Isso é uma coisa importante de entender, porque, como a gente viu, né, os russos não estão conseguindo avançar, estão perdendo muitos soldados, mas eles não vão parar de tentar. Então, se os ucranianos não fecharem o olho, deixarem o negócio andar, vai acabar na própria inércia, né? É tanto corpo de russo caindo na linha de frente que uma hora alguma coisa avança, né? Então, o Dima aqui, que está ali em Avdiivka, está fazendo 27 anos de idade hoje, parabéns, Dima. E ele está falando aqui que tem algumas notícias positivas e negativas e coloca aqui um monte de tanques russos que ele acredita que ainda não foram registrados pelo pessoal do Ozint, que já foram destruídos, mas não foram registrados ainda. Então, um monte de destruição ali em Avdiivka dos últimos dias, né? Excelente isso daqui. É aquele negócio, mas a gente já sabe, a grande preocupação é essa, né? Que os russos estão perdendo muitos tanques, muito pessoal ali, a gente sabe disso. A questão é, isso vai ser suficiente para parar eles? Essa aqui é a questão, né? Aqui tem um propagandista russo falando aqui, ó, olha só a mensagem dele. Não, ela traduz aqui em cima mesmo. Na direção de Avdiivka, mais um dia de tentativa de avançar. Nossas unidades estão avançando na região cinza, a partir de Krasnohorivka e Vodiane, mas o ritmo é muito devagar. O inimigo não economiza artilharia, nós temos perdas, existe a batalha por cada centímetro. Reservas e equipamentos são trazidos na batalha, a tarefa ainda é a mesma de há um mês atrás, há um ano atrás, 9 anos atrás. Porque, lembra, né, como vocês sabem, a linha do armistício de 2015, essa linha vermelha aqui, ó. Quando foi feito o armistício, a Avdiivka já estava na mão dos ucranianos. Aliás, diga-se de passagem, os ucranianos estavam avançando. Os ucranianos tinham acabado de tomar a Avdiivka dos russos aqui. Se naquela época não viesse o Obama, não viesse o Macron, não viesse a Angela Merkel falando para não, vamos fazer as pazes, vamos parar com a guerra, né? Vamos fazer um armistício aqui, os ucranianos provavelmente teriam retomado Donetsk e toda essa região aqui. Ou seja, essa ideia de que não, vamos parar a guerra para poupar vidas e coisa e tal, não deu certo em 2015. Mas enfim, os russos, lógico, naquela época também estavam tentando retomar a Avdiivka, né? E então por isso que ele fala que há 9 anos estão tentando tomar a Avdiivka, né? Para empurrar o inimigo para longe de Donetsk e parar o que ele chama de o terror dos ucronazis no território russo. Não, Donetsk não é território russo, Donetsk é território ucraniano, e se tem nazista nessa história, meu amigo, pergunta para o pessoal lá do Daguestão, lá do aeroporto lá que saiu perseguindo judeu, para ver quem é que são os nazistas nessa história, né? Aqui tem uma mensagem de um soldado ucraniano, falando sobre a Avdiivka, né? E repara como é que ele coloca a coisa bem mais centrada, aquele problema que eu falei para vocês. Olha só, isso aqui é um ucraniano falando. O que eu vou dizer sobre a Avdiivka? Para dizer alguma coisa que seria melhor para repelir os russos é besteira.
porque ninguém faz isso melhor do que aqueles que estão lá neste momento. Então ele fala que o pessoal está conseguindo repelir os russos, né? Eu volta e meia ouço pessoas dizerem que eles não conseguem, a Avdivka não consegue ser tomada porque tem 8 anos de fortificações e coisa e tal. Isso é uma besteira. Pergunta para os soldados onde eles mantêm a defesa. Agora, o trabalho titânico das unidades estacionadas lá continua. Eu, pessoalmente, sou muito orgulhoso desses soldados, mas colocando os números, mesmo que 20 dos 100 russos cheguem nas trincheiras, nossos soldados mal conseguem manter uma guerra igual com eles, porque eles estão cansados de destruir os outros 80, né? Ou seja, o que ele está colocando aqui ok, tem muito russo morrendo, tem muito tanque russo destruído e coisa e tal, mas a verdade é que é tanto russo vindo que os ucranianos estão começando a ficar cansados. E na hora que chegar lá, quando o russo chega na trincheira, os poucos que chegam acaba sendo difícil para os ucranianos tratarem, né? Os russos mandam mais 2 novas brigadas na direção. Infelizmente, a estratégia, o potencial ofensivo deles é quase sem limite, né? Apenas o trabalho profissional da artilharia e dos equipamentos pesados garantem que a gente consiga reduzir isso e manter isso assim. Mas lembra, a infantaria sempre tem a última palavra, né? Ou seja, ele coloca uma situação aqui que o Dmitry colocou aqui como uma update de realidade, né? Presta atenção que a situação não é tão tranquila assim. Mas a gente tem falado isso aqui, né? Eu tenho falado isso para vocês. Enquanto é só os russos perdendo material, perdendo gente, mas não avançando, tá tudo bem. No momento que eles começam a avançar, mesmo que um pouquinho, a coisa fica preocupante, porque né, perder material, perder homem, perder soldado, perder tanque, os russos fazem de novo, ou perdem mais, eles têm um monte de tanques por aí. Enfim, o pessoal está falando aqui que a solução para isso é mais munição fragmentante. Taca munição fragmentante nos russos, que rapidamente esses batalhões novos que estão chegando lá deixam de existir, né? E aqui a gente tem a imagem de um Leopard 2 ucraniano atingido pelos russos. Felizmente, os soldados conseguiram sair e foram evacuados usando um outro blindado, então não teve mortes ucranianas aqui. Inclusive, o Leopard, segundo as informações, ele pode ser recuperado, né? Ele vai ter que ser, depois dessa batalha, ele vai ter que ser trazido para as linhas ucranianas e recuperado. Mas ele não foi uma perda total, ele só pegou fogo aqui no combustível, tá vendo? Por isso os soldados tiveram que sair. Mas enfim, os ucranianos botaram reforços aqui, tá? Tiveram que trazer reforços com tanques, com um monte de coisa. Aqui, ó, em Avdivka, um Leopard 2A6, um tanque que deveria estar ajudando no avanço ucraniano lá em Oryhiv, acabou tendo que ser trazido aqui para Avdivka para justamente conter esse avanço russo ali, né? Eles foram evacuados depois num Bradley M2. Então, tá tudo bem, não foi nenhuma perda absoluta, mas mostra que os ucranianos estão tendo trabalho ali, né? Bom, segundo a informação dos ucranianos, parte do Terricon já se tornou novamente área cinza, né? Os russos chegaram a tomar ele, mas os ucranianos conseguiram retomar ou pelo menos expulsar os russos que estavam ali. Isso é uma boa notícia, porque o Terricon dá uma linha visada importante aqui para a fábrica de coque e pode prejudicar a defesa ucraniana aqui, né? Ou seja, eu continuo mantendo que a Avdivka não vai seguir o caminho de Bakhmut. A Avdivka é estratégica, os ucranianos não vão entregar fácil. A prova é que botaram tanques aqui, trouxeram companhias de tanque blindados para atacar os russos, para conter os russos aqui. Mas não vai ser fácil não, tá? Bom, aqui em outro lugar, aqui em Kupiansk, né, uma outra coluna de tanques russos aqui sendo destruída pelos ucranianos também ali em Kupiansk. O local exato disso daí é justamente aqui perto de Pershotravnev. Vamos ver se a gente acha isso aqui. Kupiansk fica bem aqui para cima, né? Pershotravnev, essa região aqui. Os russos tentaram avançar aqui em direção a essas cidades aqui que estão sob controle ucraniano, mas não conseguiram. Os tanques foram destruídos completamente aqui nessa região. Um monte de tanquezinho russo, indo todo mundo para o saco. Que lindo de ver aqui, ó. Mais destruição russa, né? E aqui, inclusive, o Air Doctor H,
Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas enfim. Ele traz aqui a informação que a Ucrânia roubou um Marsh, na verdade dois. Marsh é um rádio específico de pessoas que são da confiança de Putin, Shoigu e do general Gerasimov, né? Aí ele fala que não vou discutir onde e quais unidades estavam envolvidas, eu apenas vou esperar isso acontecer, né? Ou seja, isso é uma coisa que pode ser problemático pra caramba para os russos, porque esses rádios, tipicamente, eles têm criptografia e coisa e tal, de forma que o rádio que esse pessoal tem acesso consegue informações de altíssimo nível, podem ter informações muito antes, até do que o próprio exército russo, né, em geral, sobre alguma operação que vai acontecer. Enfim, isso daqui provavelmente, se realmente aconteceu, se realmente é verdade, isso daqui, os ucranianos vão ter ter uma vantagem significativa nos próximos dias em relação à linha de frente. É lógico, mais dia menos dia, os russos vão descobrir quais foram os rádios que foram tomados pelos ucranianos, vão de alguma forma mudar a criptografia, né, desabilitar esses rádios, mas até lá eles vão ter informações privilegiadas ali, né? No sul, os russos continuam preocupados com Tokmak e trouxeram mais algumas unidades para a região ali, desde do meio de setembro. E, além disso, um monte de VDVs cansados. Em outros lugares, todos são unidades muito reduzidas, né? Não tem rotação de tropas e isso está entrando no outono e inverno. Isso não vai acabar bem, né? Outono e inverno lá na Ucrânia são épocas muito complicadas, é muito frio, é muito problemático a situação, né? Vamos ver como é que os russos vão fazer. Eu acho que isso que está... o pavor do Putin de tentar um acordo de paz nesse momento, né? De fazer aquele artigo na Time, tentando convencer as pessoas de que não, a guerra acabou, a Ucrânia perdeu e não sei o que lá. Esse desespero russo de tentar emplacar essa narrativa é por conta disso. Eles sabem que a situação está muito ruim. Eles têm poucas tropas ali, entrando no inverno agora, eles vão estar fodidos, literalmente, né? A abordagem direta ucraniana está lentamente esticando a defesa russa, até que em algum momento vai aparecer uma oportunidade de deslocação para ser explorada, né? Aí ele bota algumas coisas aqui, mas entenderam qual é a história, né? Ou seja, o que ele está vendo é que, ok, é verdade, a ofensiva ucraniana está indo devagar, mas isso está sendo muito ruim para os russos. Os russos estão ficando cada vez mais esticados. Uma hora essa corda vai arrebentar ali na linha de frente, né? Vamos torcer para isso. Acho que vai ser interessante. O Instituto para o Estudo da Guerra está falando algumas coisas interessantes aqui, mas ainda sobre a questão lá do Daguestão, a resposta do Kadyrov, eu acho que já é coisa passada, já não interessa mais para a gente muita coisa. Olha só, uma informação aqui que a gente também não sabe se é verdade, mas é uma informação interessante. A gente já está falando que recentemente o grupo Wagner meio que deu as caras de novo. Eles estão ali em Avdiivka, estão também em Bakhmut, e segundo eles estão dizendo aqui, quem está gerenciando o grupo Wagner é o filho do Prigozhin. Nem sabia que o Prigozhin tinha filho, né? Mas enfim, aparentemente é o Pavlo Prigozhin. É o filho dele que estaria gerenciando, inclusive voltaram a recrutar novamente mercenários em Perm e Novosibirsk, e, enfim, aparentemente o grupo Wagner vai voltar com o filho do Prigozhin, faz algum sentido. O pessoal está colocando aqui a informação sobre esses sistemas que estão chegando da China de embaralhamento eletrônico, né? Então são sistemas que os russos estão usando para evitar ataque de drone ucraniano, né? E de fato eles funcionam, são sistemas muito potentes da China. Eles são dipolos, então são omnidirecionais, ou seja, eles atuam para todas as direções ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles vão atrapalhar não apenas a mensagem dos controladores ucranianos de drones, mas também dos rádios dos próprios russos, né? Quando isso aqui estiver ligado, o russo não vai ficar sabendo de nada, vai estar totalmente isolado do mundo. Ele não pode deixar isso ligado por muito tempo, no final das contas, né? Então o que eles falam aqui, e depois, pelo tamanho da caixa, como é um sistema totalmente autônomo, isso não tem uma força muito grande, não tem uma capacidade muito grande. Provavelmente é uma bateria que tem aqui dentro, né? Uma ou mais. No final das contas, não vai ser muito eficaz esse tipo de coisa, porque, embora ele funcione, né? Se você ligar ele funciona, ele não é tão forte assim, não vai tão longe assim, e você não tem a integração na hora de falar. Vai acabar, uma solução, como eles chamam aqui, duct tape, né? Ou seja, dá para tentar resolver o problema, mas vai acabar não resolvendo, né?
Ó, olha só, aqui a RIA Novosti está falando sobre aquela revista, aquela reportagem da Time, né? A gente falou sobre a reportagem da Time ontem, claramente artigo pago pela inteligência russa para dizer que não. Aí botaram um monte de auxiliares do Zelensky que ninguém sabe o nome, ninguém botou a cara para falar. É lógico que isso é o próprio ativo russo falando ali e querendo botar como se tivesse credibilidade, né, dizendo que não, que a guerra está perdida e não sei o que lá, só o Zelensky que não se conformou ainda que a guerra está perdida. Enfim, pedaço de propaganda. E a RIA Novosti pega isso daqui e fala sobre, não, tá vendo, talvez fosse melhor a gente fazer um acordo mesmo, negociar com os ucranianos, porque afinal a Rússia não precisa conquistar toda a Ucrânia de uma vez só, pode conquistar só esse pedaço e depois conquistar mais alguma coisa, né? Ou seja, repara que, primeira coisa, os caras não têm nem vergonha de admitir que qualquer acordo de paz agora vai ser um intermediário para conquistar mais a Ucrânia mais adiante, né? E segundo, o que eles estão querendo é acordo de paz, é o que eu estou falando para vocês. A Rússia está desesperada. O fato de eles estarem fazendo essa movimentação toda, tentando convencer os americanos de que não, a guerra acabou, a Ucrânia já perdeu e não sei o que lá, quando não, a gente está vendo, a Ucrânia está se movimentando, está muito bem na guerra, a chance de fazer um breakthrough ali quando chegarem os F-16 é muito grande, né? Enfim, a RIA Novosti está falando em negociação com os ucranianos, provavelmente já tentando preparar o público para o Putin tentar esse tipo de coisa. Mas não vai conseguir, o Zelensky não vai topar esse tipo de coisa. E, é lógico, o recrutamento aqui dos russos está cada vez pior, né? Eles não conseguem recrutar gente, voluntário o pessoal não quer ir, eles estão agora tratando com pessoas que têm débito, né? Se você está devendo dinheiro, o governo russo vai lá e te obriga a servir no exército para você pagar a sua dívida. Olha que lindo isso, deve ser realmente muito legal. Bom, a gente falou sobre isso alguns dias atrás, né, que os pesquisadores japoneses descobriram que existem pelo menos 2 sósias do Putin, né? Agora tem aqui mais informações que eles fizeram aqui, eles analisaram os vídeos de várias aparições do Putin e calcularam a semelhança usando inteligência artificial, né? Então, por exemplo, esses dois aqui, 94% de semelhança, provavelmente são a mesma pessoa, né? Agora, daqui para cá, ó, tem só 69% de semelhança, então isso daqui provavelmente não é a mesma pessoa. Aqui também a semelhança é pequena, ou seja, no final das contas eles contam que existe o Putin e mais 2 sósias dele no mínimo, né? Pode ter mais, mas 2 sósias dele no mínimo, né? E aí que o pessoal tá falando, né? Pô, como é que o Putin ontem fez o discurso e coisa e tal? Ele pode estar morto mesmo, pode ter sido um sósia que fez o discurso dele. Tava até mexendo no relógio pra caramba, né? O sósia não tá acostumado com usar o relógio no braço direito que o Putin usa, né? Enfim. A última boa notícia aqui pra gente encerrar, os jatos F-16 para o treinamento dos ucranianos vão chegar na Romênia em 2 semanas. E isso já é o treinamento final, tá? Os ucranianos já fizeram treinamentos em outros lugares, vai ser o treinamento final, e dali eles já vão para a Ucrânia, já estão ali na Romênia, que é do lado da Ucrânia, vão lá para a Ucrânia para fazer parte da Força Aérea Ucraniana. A coisa vai mudar quando isso acontecer, início do ano que vem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.